Bom dia! Boa terça-feira! Que bom, que maravilha! Estamos aqui mais uma semaninha, mais uma manhã sem limites. Muito bom! E hoje eu quero começar já trazendo coisas daquelas que a gente se anima de ver, né? E eu terminei o livro Dificuldade de Viver, da Françoise Doutor, que é esse cara aqui, e é sobre ele que eu vou trazer o conhecimento de hoje. Eu já adianto que Françoise Doutor é radical, mete bronca, não tá nem aí, eu acho, com o que os outros vão pensar, porque ela fala mesmo. Bom, agora essa é a nossa nova paisagem, né? Aqui nós temos inverno, verão, diferente de Fortaleza, de Vitória, que só tinha verão e verão. Então a gente tem que se acostumar agora com esse visual mais, né? Todo encapotado. Muito bom. Isso é bom para ativar a nossa capacidade de flexibilidade, de adaptação. Sim, Françoise Doutor é das nossas, Maria Montessori é das nossas, ou nós é que somos das delas, né? Porque elas vieram antes. Muito bom, queridos. Vamos nós trabalhar um pouquinho sobre o que diz Françoise Doutor. E eu fico doida quando eu leio, porque ela faz um regaço. Vamos lá. Ela diz: a escola, ao invés de ocupar-se em dar às crianças um vocabulário, os meios de expressar e comunicar-se, tornou-se o lugar onde a gente não se comunica com o vizinho. Pois se a gente sabe alguma coisa, não deve dizê-lo, senão tá passando cola, né? A escola deveria ser como um enxame de palavras trocadas entre os pequenos, ou entre eles e os adultos que com eles se ocupam, devendo corrigir apenas a sua sintaxe. Ou seja, se falou alguma coisa de maneira completamente equivocada, a gente repetir para a criança perceber como é o jeito certo de se falar. Nem precisa evidenciar o erro dela, só vai falando para modelar, né? Mas vou repetir para pegar a linha de raciocínio, devendo apenas corrigir a sua sintaxe, mas não seu desejo manifestado em palavras. A gente não tem que direcionar o que a criança tem que querer, sendo o mestre encarregado de ensinar-lhes palavras novas e expressões mais ricas. Tal como está organizada, a escola impede esta comunicação, essa espontaneidade da palavra. É preciso ser obediente, ficar sentado, ficar quieto e assim por diante. Tudo isso faz com que não se dê um vocabulário às crianças, ou, quando se dá, é para reduzir a sua vida selvagem, livre, para mediatizar, diminuí-la até a camada permitida. Você, meu filho, até aí. O adulto está aqui, você está lá embaixo. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Em outras palavras, Françoise Doutor está dizendo que na escola, do jeito que está organizada, a gente está fazendo os meninos ficarem quietos, parados, sem se conversar, né? O engraçado é que depois lá no mercado de trabalho a gente fala, as áreas não se comunicam, as pessoas não têm iniciativa, as pessoas... Ai, 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 né? Fruto de uma educação que a gente está perpetuando, que a gente está demandando, que a gente está levando adiante, né? E ela diz o seguinte: a expressão simbólica não é dada às crianças. Quanto às maternais, todo mundo se ocupa, sobretudo, do aspecto corporal, da higiene física. E a gente não está sabendo fazer nada mais do que alimentar e limpar a criança nas escolas maternais, né? Às vezes a gente até consegue, mas é muito pouco, sabe? O estudo mesmo sobre a vida emocional, comportamental, sobre o desenvolvimento mental das crianças, né, nas escolas maternais, a gente sabe ainda muito pouco sobre isso, né? Eu já comentei com vocês, né, que alguns pediatras já me procuraram para perguntar coisas sobre a vida comportamental das crianças, dizendo justamente não terem tido esse conhecimento na formação toda e na residência médica. É desesperador. E se o pediatra não teve, será que o professor teve? Será que o pedagogo teve isso na faculdade? Não é desesperador, minha gente? Eu acho assim que é catastrófico.
A gente ainda, enquanto sociedade, não conseguiu passar do concreto, do físico, a gente ainda não conseguiu evoluir os estudos e os conhecimentos para o mental, para o psíquico, né? Para a alma. É muito desesperador, é desesperador. Bom, aí ela segue falando lá para frente, o que ela diz. Antes, as crianças dispunham do manejo completo da linguagem, porque haviam ficado longamente em contato com os adultos e conheciam muitas histórias. Olha o que François Doutor está dizendo. Em tempos idos, em que as crianças ficavam com seus papais e mamães, especialmente com suas mamães, elas chegavam na escola já com um vocabulário muito melhor, porque as mamães lhe contavam histórias, né? Eu falo tanto das histórias e tanto das metáforas, né? A história é a língua que a criança entende, assim como o brincar, assim como as músicas. Essa é a língua que a criança entende, né? E aí, ela está dizendo aqui que quando o ser humaninho convivia longamente com a sua mamãe, ele chegava na escola já com um grande vocabulário, já tinha ouvido muitas histórias, já sabia muitas coisas, né? E olha como a natureza é. A natureza fez o ser humano ser o ser que demora mais tempo para conseguir se virar sozinho, né? Os bichos, quando nascem, muitos deles, a partir do nascimento, já se viram sozinhos. Né? Existem alguns que não, alguns mamíferos que precisam realmente da mamãe por mais tempo. Mas o ser humano leva mais de 2 anos para conseguir começar a andar e se alimentar sozinho, né? E a viver sozinho. Então, assim, ele tem uma longa dependência do adulto. Por que será? Né? Por que será? A gente devia parar para pensar nisso. Existem países já muito evoluídos, né? Que a licença maternidade já está em 1 ano, em 2 anos, né? Porque já estão atentos a isso que é o natural, a isso que justamente a gente vê como sendo o desejado, né? Que a natureza fez a criança ficar dependente por esse tempo todo da mamãe e do papai. Não é à toa, né? Mas olha o que ela segue dizendo. Olha que começa a ficar cada vez mais preocupante, né? Você sabe o que é participar de um congresso? Agora ela está falando de novo da escola, hein? Presta atenção nisso. Escuta-se o dia inteiro uma só pessoa. Imagine se depois disso você fosse obrigado a fazer temas de casa por mais 3 ou 4 horas. Pode-se dizer que com os deveres as crianças estão em congresso durante o dia todo, todos os dias da semana. Olha que loucura, tá? Ela está dizendo que a gente obriga as crianças a ficarem ouvindo 3 ou 4 horas a mesma pessoa e chega em casa, ou às vezes pessoas diferentes, mas sempre as mesmas, variando ali entre as mesmas, ainda chega em casa e tem que ficar fazendo dever sobre aquilo que viu, né? Ou seja, é como se a criança estivesse em congresso o dia inteiro, todo dia. Né? Não estou falando que o dever de casa não tem lá a sua função de fixar o conteúdo, de rever a matéria e tudo, mas é para a gente pensar se a gente está fazendo na quantidade legal, da maneira adequada, envolvendo a criança, que a criança esteja gostando daquilo que está fazendo, né? Ou se a criança está fazendo aquilo como uma obrigação e cada vez se afastando mais do conhecimento, do ensino, do aprendizado, ou se aquilo que deveria ser um instrumento para unir a família e a escola, para fazer a família se aproximar da vida escolar da sua criança, não está sendo um instrumento de separação, de brigas. Eu atendo muita gente com problema na hora de fazer tarefas escolares com suas crianças. Será que aquilo que a gente está querendo que seja um instrumento, um elemento de união, não está sendo um elemento de separação? Será que aquilo que a gente não está querendo que seja um elemento de fixação de conteúdo, não está sendo justamente um elemento que afasta a criança do conhecimento, do estudo, da leitura, que deixa a criança com raiva do troço todo? Sabe? Porque às vezes a intenção é boa, mas de boa intenção, minha gente, não se faz uma educação de qualidade. De boa intenção, não se criam crianças sem limites, independentes, né? Cognitivamente independentes, apaixonadas por ler, por estudar, por aprender, sabe? Vamos parar para pensar nisso, porque às vezes a intenção é positiva. E a gente sabe que é, sabe? Eu não critico as pessoas envolvidas com educação na sua intenção. A intenção é boa, né? Assim como os pais e mães não erram porque querem errar, erram sempre com boa intenção. Quando a gente erra é porque a gente achou que estava acertando, né? A gente achou que estava arrasando, abafando.
Então a gente precisa ver se a nossa intenção realmente está sendo cumprida, sabe, com aquilo que a gente propõe. E aí, essa parte é um diálogo do livro, né? E a pessoa que está dialogando com Françoise Doutor diz, e os pais também, né? Sobre os deveres de casa. E aí ela diz, sim, porque os pais também são obrigados a retomar e revisar os deveres dos seus filhos à noite, ao invés de contar-lhe coisas novas e interessantes, de falar, de rir, de brincar, de dançar. Oh, meu Deus, né? Agora o problema é outro. Se a gente não faz os deveres de casa com a criança, a gente fica no celular. Ou a gente vai para a TV. Aí também não resolve. Não é verdade que a gente tem que pensar sobre isso, né? A gente tem que pensar sobre isso, porque também se não vem o dever de casa, mas a gente não aproveita esse tempo de qualidade, a gente vai para o celular, para a tela, para a TV, não adianta. Não resolve nada, nada. E ela fala um pouco isso em outras palavras, porque ela é antiga, então não tinha ainda o celular, né? Olha só o que ela diz, tá? Na Idade Média não se vivia assim. Também não havia luz elétrica, mas a penumbra que obrigava as pessoas a falarem e se comunicarem, né? Evidentemente, não se deve tirar a conclusão de que devemos voltar atrás. Aí ela fala, não estou falando que é para voltar para a Idade Média. Não estou dizendo que é para a gente não ter energia elétrica. Não é isso que eu estou dizendo, né? Nosso problema, contudo, é o de compreender o problema da geração jovem que formará a humanidade de amanhã. Pense em um rapaz ou uma moça que esteja passeando com seu carro e que pode ser parado em qualquer lugar para um controle de identidade. Os jovens sentem-se verdadeiramente em uma sociedade inimiga, onde os adultos os espiam, controlam, moralizam. Ficam uns contra os outros, gente. Uns contra os outros. Deveríamos escutar as crianças, escutá-las falando entre si. Isso nos daria, sem dúvida, algumas ideias sobre o que deve ser feito. Atualmente, as crianças estão em contato com adultos ignorantes que não conseguem oferecer-lhes a riqueza de vocabulário que era oferecida pelos adultos em outros tempos. E olha o que ela está evidenciando aqui. Quando a gente sai para trabalhar e deixa as crianças com babás, com cuidadores, muitas vezes essas pessoas são ignorantes, não no sentido pejorativo, de ignorar mesmo, ignoram um bom vocabulário, ignoram às vezes uma boa cultura, ignoram. Infelizmente, pelos problemas que os nossos países têm, o nosso país especialmente, né? Então, atualmente as crianças estão em contato com adultos ignorantes. Então, elas ficam em casa com pessoas ignorantes, depois vão para a escola com pessoas muitas vezes ignorantes também, mas às vezes não ignorantes, mas que ignoram uma forma bacana de ensinar. E aí acabam ficando sem poder falar. Fica quieto, silêncio, quietinho, para. Então, elas são primeiro, né? Lá num ambiente em que elas estão com pessoas ignorantes e depois elas vão para um ambiente em que elas têm que ficar quietas. E aí o vocabulário vai ficando complicado. Muita gente critica hoje o jeito que as pessoas estão se comunicando no WhatsApp, o jeito que as pessoas estão se comunicando no Facebook, no próprio Instagram e no próprio YouTube, né? Eu recebo e-mails e mensagens, gente, que às vezes eu fico assustada com os erros grosseiros gramaticais, né? Não que eu não cometa alguns de vez em quando, mas é assustador. Então, assim, tá aqui, algumas coisas estão aqui, né? Nós estamos falando do livro Dificuldade de Viver, da autora Françoise Doutor, para quem chegou depois, viu? E ela diz, uma criança necessita que se dê a ela o nome de todas as coisas à sua volta, o nome de suas roupas, das partes do seu corpo, das peças em que passa o dia, na escola. Em nenhum programa de maternal se começa a educação, ela põe entre aspas, dando à criança os nomes dos objetos, dos seres que a cercam. Ora, a inteligência vem pelo nome dado a tudo aquilo que pode ser percebido, o que faz a diferença em relação a outro objeto vizinho. É pelo estudo das diferenças, da significação do vocabulário, pela aprendizagem também dos verbos que definem o funcionamento dos objetos uns em relação aos outros, que a inteligência natural da criança pequena pode ser cultivada. Eu lembro uma vez que foi muito interessante, que eu estava com um casal de primos que eu adoro, que é o Felipe e a Lê, que hoje estão morando lá em Amsterdã, né? Eu, aliás, quero visitá-los, ainda não fui, ainda não conheço Amsterdã. Estou com a faca e o queijo na mão agora com os primos morando lá, né, gente? Tem que ir. E, aliás, um beijo grande para vocês dois. E eles estavam junto com a gente. E eu me lembro que o Petros tinha mais ou menos uns 2 anos e meio, uma coisa assim, era bem pequeno,
né? E a gente foi num restaurante, ele era meio alto assim, e o restaurante dava para ver lá fora. E lá fora o Petrus viu um parquinho. E quando ele viu o parquinho, não pensou duas vezes. Ah, eu quero, apontando assim para o parquinho, né? E eu peguei ele no colo, e era um parquinho dentro de uma residência ou de um condomínio. Era uma coisa fechada, dava para ver que tinha um muro em volta. Só que o restaurante era mais alto, então a gente conseguia ver, né? E aí a gente olhou aquele parquinho e ele quero, apontando lá e tal. E eu falei, filho, você percebeu que esse é um parquinho privado? Ele olhou assim para mim, eu falei, olha que tem um muro em volta. Ele está dentro de um ambiente, de uma casa ou de um condomínio, ele é privado, ele não é público. O parquinho da pracinha é público, todo mundo pode ir. Esse aqui é privado, só quem é amigo dos donos podem ir, quem os donos convidam. Alguém tem que abrir a porta para a gente entrar. Mais ou menos assim, né? Eu disse. E ele ficou me olhando e eu lembro que a minha prima sorriu, falou, gente, você é maluca falar público e privado para um menino de 2 anos, né? Falei, pois é a mesma coisa que falar aberto e fechado e tal. As crianças não têm diferença nesse vocabulário. É pra gente que ele é mais difícil ou menos. E pra criança você pode ir dando. Ela absorve do mesmo jeito que ela absorveria aberto e fechado, livre, preso, sabe assim? Né? E assim ele vai aumentando o vocabulário da criança, né? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Nós estamos deixando as nossas crianças em escolas que mandam elas ficarem quietas, que falam que não é para falar para o outro, que quando a gente sabe a gente põe no papel e a gente não fala para o outro, não compartilha, né? A gente deixa as crianças com pessoas muitas vezes ignorantes, de vocabulário muito pobre, né? Porque é assim que a nossa sociedade está organizada. A gente chega e em vez de falar com a criança, a gente fica presos nas telas, né? É a parentalidade distraída, igual eu aprendi com Daniel Becker o termo, né? Em que a gente não está olhando mais para as nossas crianças, estamos olhando sempre pelas telas. E quando estamos olhando para as crianças, estamos com a tela na frente para tirar foto ou filmar, tenso, né? E ainda quando a gente vai falar, é para mandar ficar quieto, é para mandar fazer o dever de casa, é para pegar a tarefa e transformar num instrumento que afasta a criança do aprendizado, do amor pelo conhecimento, né? É isso. Então, minha gente, o negócio está complicado. Depois a gente reclama, né, que as crianças não têm vocabulário, que os adolescentes não estão sabendo escrever, que eles estão abreviando tudo, que eles não sabem, né? E aí a coisa vai ficando nesse estado que a gente vê. Então vamos fazer diferente? Vamos demandar escolas diferentes? Vamos conversar mais com as nossas crianças? Vamos falar palavras realmente sem ficar idiotizando as crianças, né? Sem ficar falando um bebelês com as crianças, que elas não precisam disso. Vamos falar palavras que as crianças entendam, vamos confiar na competência das nossas crianças, né? Vamos acreditar que elas são capazes de absorver um conhecimento, um vocabulário, né, nobre, e vamos trabalhar junto com elas nessas questões todas. Depois a gente se surpreende com o output, porque isso é input. Quando vem o output, a gente fica surpreso, né? Outro dia eu lembro de uma história em que a gente estava na escola do Petrus, ele ainda era pequeno também, e ele disse assim, não, eu não quero comer o bolo inteiro não, quero só a superfície. E todo mundo deu muita risada, né? Foi muito engraçado, né? Então, porque a gente dá, uma hora vai sair. E quando sai é muito divertido, é muito legal, é muito bonito, né? E quando a gente demandar diferente, a gente vai receber diferente. A gente precisa demandar escolas diferentes. Enquanto a gente demandar o que o Daniel Becker disse na palestra dele, escolas túnel entre a criança e o Enem, a criança e o vestibular, sem pensar em mais nada, é isso que a gente vai ter. Quando a gente começar a demandar escolas para a vida, escolas para os relacionamentos, escolas para a cidadania, escola para a educação financeira, escola para a educação empreendedora, escola para a educação emocional, aí a gente vai ter isso também, porque o mercado atende a demanda. Tá bom, amores? Um beijo muito grande para vocês. Clica no link da bio, tem um monte de coisa interessante lá para você se inscrever, para você saber, para você descobrir. E também se inscreva no canal no YouTube Isa Minatel, viu? Dá uma moral pra gente, fica junto, compartilha e vamos fazer disseminar, né, essas informações e essas mensagens que mudam a vida, mudam a relação com a nossa criança. Um beijo grande e até! Se Deus quiser, hoje à tarde tem vídeo no Instagram, o IGTV da Isa Minatel. Beijo, tchau!